Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está seu coração nessa noite? Glória a Deus. Tem uma palavra de Deus para os nossos corações. E às vezes nós não conseguimos entender o que Deus está fazendo e nós ficamos parados. Esse é um grande perigo de nós não entendermos o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, o que Ele está querendo de nós. Porque corre um grande risco de nós ficarmos parados quando é para nós estarmos andando. Porque em uma época onde que uma nuvem se movia, era fácil as pessoas andarem e entender que era hora de sair. Mas é um tempo onde que precisa-se de sensibilidade espiritual, onde que as pessoas estão cegas espiritualmente, elas se encontram desnorteadas. E o evangelho ao qual foi nos dado, o evangelho ao qual foi trazido para nós é algo que as pessoas eles se perderam. É algo feito na mente humana, é algo feito como uma forma de manipulação. E o país mais cristão, acho que não, perde, um dos países mais cristãos do mundo, que é o Brasil, não conhecem Jesus. Não sabe quem é Jesus. Ouviram falar de um Jesus preso em um crucifixo, onde que a maioria das pessoas carrega no peito uma imagem de um Jesus, ou tem um quadro na sua casa de um homem que era namorado de Michelangelo e confundem aquele Jesus com o Jesus verdadeiro, Jesus glorificado, Jesus que ressuscitou. Pessoas tatuam o rosto de um homem dos séculos passados por não conhecer o verdadeiro Jesus. Eu gostaria que nós fôssemos uma igreja diferente, uma igreja diferenciada, onde tivéssemos um relacionamento genuíno, um relacionamento de verdade com Jesus. E nós iniciamos aqui a pregação na quarta-feira e nós falamos acerca do Jesus lá do início, a qual ele deu os preceitos, a qual ele deu as leis, a qual ele fez todas as coisas. O Jesus que veio no útero apertado de Maria, e ali ele veio e passou o período de 33 anos aqui na terra como homem, ressuscitou e ascendeu aos céus. E nós não conseguimos entrar na parte do Jesus glorificado, mas nós falamos um pouco sobre ele. E hoje eu gostaria de dar um ênfase mais forte em esse Jesus glorificado, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Isaías 42. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Aquele Jesus que veio da primeira vez, o Jesus que conversava com Adão no jardim do Éden, o Jesus que veio da segunda vez, manso e humilde, simples, um Jesus que a Bíblia relata, ele faz uma analogia dele como uma ovelha muda indo ao matadouro. A ovelha ela não grita quando ela está morrendo, ela não mostra sinais de desespero, não. E Jesus, e a Bíblia faz essa comparação de Jesus, porque Jesus naquele momento, tudo que queriam dele era que ele gritasse naquele momento, mandando que parasse. Tudo que queriam naquele momento era que ele se fizesse um escândalo ali. Mas aquela paz que tinha no semblante dele, mesmo com tanta dor, com tanto sofrimento, deixava aqueles homens enlouquecidos. Aquela paz dele estar na cruz, com os seus 2 pulsos presos, com um prego de aproximadamente 8 polegadas atravessando o seu pulso nu e outro prendendo as suas 2 pernas, não fazia com que ele se desesperasse, mas pelo contrário. Pessoal, é só alguém conversando lá, me dá atenção por favor, senão me atrapalha. Então, aquele Jesus, ele não se desesperou, mas quando alguém está ali no lado dele, chamado Dimas, consegue e reconhece a grandiosidade e o poder de Deus, as pessoas, elas não conseguem entender esse Jesus de hoje. Um Gestas que está ali no outro lado, escarnecendo, falando mal de Jesus, denegrindo a imagem dele, mas ele está ali, continua calmo, continua sereno, até que ele fala a última frase: Tetelestai, está consumado. Quando ele fala aquela última frase ali, e ele morre, e ele entrega o Espírito na mão de Deus, Jesus, João enxerga aquela última cena dele ali.
E quando o fôlego de vida de Jesus é tomado, Deus toma para si. E ali naquele momento, ele fecha os olhos. Daqui a pouco nós chegamos lá. Diz assim, Isaías 42, verso 13 e 14. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte aí. Diz assim: o Eterno sairá como valente, homem poderoso, como guerreiro, despertará o seu zelo, como forte brado exclamará: guerra! E demonstrará toda a sua força contra os seus inimigos. Ora, por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas é chegado a hora em que gritarei como a parturiente, e ao mesmo tempo gemerei, e minha respiração será ofegante. Amém? Vamos orar nesse momento. Ora pelo ambiente do teu coração. Deixa essa paz te pegar nesse momento. Deixa o Senhor nesse momento Ele tirar todas as suas dores. Deixa Ele no momento te curar. Deixa Ele fazer aquela cirurgia na mesa dEle. Deixa Ele recentralizar as coisas aí dentro de você. Ah, meu Deus, nesse ambiente de glória, Senhor, nós nos colocamos, Senhor, debaixo das Tuas potentes mãos, Senhor. Fica à vontade, Senhor, a casa é Tua, Pai. Faz como Tu bem queres, faz como o Senhor quiser nessa noite, Pai. Nós, Pai amado, nos redimimos aos Teus pés, Senhor. Nós conhecemos, Senhor, a nossa vida, e nós sabemos que nós somos como a neblina que logo se passa, que logo se evapora. E um Deus tão grandão, um Deus tão poderoso, Ele resolve nos amar, Ele resolve entregar a vida dEle por nós, Pai. Nós Te amamos, ó Pai. Pedimos que o Senhor fique à vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Igreja, depois que Jesus ele ascendeu ao céu, houve uma grande loucura, porque o cristianismo ele começou a ser pregado assim que Pedro prega, assim que os discípulos começam a disseminar o evangelho e começa a crescer em uma força muito grande. No ano de 54, um homem chamado Nero, na verdade ele tinha 17 anos, ele assumiu a presidência, ele assumiu ali o governo de Roma. E ele era um homem louco, um homem cruel, um homem que ele não amava as pessoas ao ponto de mandar matar o seu pai e a sua mãe e alguns dos seus parentes. Ele pegou uma grande raiva pelo evangelho, ele pegou uma grande raiva pelo esse cristianismo, onde que as pessoas pareciam ser cada vez mais loucas, cada vez mais convictas. As pessoas não se sentiam mais umas pessoas comuns, umas pessoas normais. Mesmo que elas eram escravos de outros, mesmo que elas não tinham nada, ela carregava na fisionomia delas uma grande alegria. Ela carregava na mão delas um grande poder. Elas tinham algo para poder falar da eternidade. Isso ali deixou Nero enraivecido, isso ali deixou Nero louco. E Nero ele começa a perseguir os cristãos. Ele começa a fazer uma perseguição em massa. E no ano de 17 de julho de 64, Nero ele coloca os cristãos à prova. Ele manda queimar toda Roma. De 14 bairros de Roma, 10 ficaram em cinzas. E ali, com o grande apoio que ele tinha ali naquele momento, ele conseguiu colocar a culpa nos cristãos. Isso aconteceu ao ponto das pessoas começarem a ser queimadas vivas, como eu falei uma pequena pincelada aqui na quarta-feira. Faltou madeira para tanto cristãos ser queimado. Foram 7 dias, do dia 17 até o dia 24 de julho, pessoas sendo queimadas e cada vez mais queimadas. E ali acontece uma grande atrocidade, onde que as pessoas agora, elas começam cada vez mais a ficar mais e mais apaixonadas por Jesus. No ano de 66, há outro grande feito, quando os zelotes eles entram em guerra contra Roma, queimando um templo, queimando algo muito valioso para eles. E juntamente com aquilo, Nero ele é desbancado.
Juntamente com aquilo, há uma grande assembleia ali constituinte, onde Nero diz que Nero não pode ser mais o imperador daquele lugar, pela maldade, pela raiva que ele carregava, pela loucura que ele tinha. Então Nero, ele é desbancado, ele perde o seu poder de imperador, e agora é levantado um homem chamado Domiciano. Ele é um imperador, e já em 68 Nero, ele se mata, quando ele perde todo o seu poder, quando ele perde a glória, quando ele perde a frente que ele tinha ali, ele se mata. Domiciano, ele entra como imperador, parecido com Nero pela maldade também que ele carregava. E ele começa a fazer, ele faz um coliseu, aproximadamente no ano de 70, ele faz um coliseu para poder matar os cristãos. Esse coliseu é uma festa de 100 dias, onde foram mortos mais de 10 mil cristãos. Ali era colocado naquela arena, e as pessoas de Roma se divertiam, enquanto os leões vinham perseguir e matavam aqueles crentes. E ali amarravam peles de animais mortos, para que as pessoas podiam correr. A gente vê várias histórias sobre pessoas que naquele momento não negacionam Jesus, pessoas que naquele momento que solta ali aqueles leões, que solta aquelas feras, ou homens armados matando os cristãos, eles se juntam ali, começam a cantar hinos, começam a invocar o Espírito Santo, e morre ali na alegria do Espírito Santo. E é nessa época onde que pegam um homem chamado João e levam ele para o mar do Egeu, ou chamado mar Egeu, pode falar assim, chamado a ilha de Patmos. Esse João, ele é mandado para lá para calar a última voz dos discípulos que andaram com Jesus. Domiciano, ele se autodenomina como um Deus, ele diz que ele vai acabar a voz do cristianismo. Mas quando João está ali na ilha de Patmos, cortaram as pontes com a ilha, porém abriu-se uma janela do céu, abriu-se uma porta do céu para João. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Aleluia, glória a Deus. Talvez o cristianismo que nós vivemos hoje é algo tão fajuto, algo tão pobre, que nós não entendemos, e nós achamos que é um simples fato de nós se reunirmos em uma igreja, que nós achamos que isso se resume porque nós ajudamos algumas pessoas, isso se resume porque apenas alguém que era alcoólatra, alguém que era um perdido, entra na lei de crente e agora se torna uma pessoa melhor. E ser cristão não quer dizer apenas melhorar a sociedade, não é apenas alcançar o lugar que o Estado, que o governo não consegue alcançar, mas é nós mudarmos uma geração por completa, entregando o poder genuíno, entregando para elas o propósito de vida quando elas se encontram com Cristo. Então, falar do cristianismo, nós não estamos falando apenas de algo religioso, nós não estamos falando apenas de algo que vai ensinar pessoas a cantar músicas e ensinar alguns versículos para essas pessoas, não. Nós estamos falando do poder genuíno, nós estamos falando de algo que foi criado e arquitetado por Deus. Amém? Glória a Deus, aleluias. Apocalipse 1 diz assim: vamos lá no verso 9. Diz assim: eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento do reino, e na perseverança e na fé em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E no dia do Senhor achei-me exaltado no espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de trombeta, que dizia: escreve um livro que vês e envia estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltamos-vi 7 candelabros de ouro. Entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestido uma longa túnica que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluziam como metal, quando é refinado em uma fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha
em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol, e quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que admirei, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Então João, aquele que viu Jesus, aquele Jesus com 30 anos começando o seu ministério, aquele Jesus que entrou na casa de Marta e Maria, que ressuscitou Lázaro, aquele Jesus que curou leprosos, aquele Jesus que curou cegos, aquele Jesus que ressuscitou vários mortos, aquele Jesus que estava sofrendo, tomando chicotadas, aquele Jesus que foi humilhado, aquele Jesus que ele viu morrer na cruz, aquele Jesus que voltou glorificado. E João viu aquele Jesus ascender ao céu. Agora João percebe-se aquele Jesus também na frente dele, em uma figura totalmente diferenciada e glorificada. O cinturão como ouro, representando o caráter de Deus, a sua pureza e o seu poder. Seus cabelos brancos, falando da eternidade, falando o que era o antes de existir. Os seus pés como bronze reluzente, que a Bíblia fala sobre o juízo dele. E ele reconhece toda aquela grandiosidade, ele não consegue de emoção, ele cai naquele momento apagado. Mas aquele mesmo dizer: João, meu amigo, meu discípulo amado, não temas, porque sou eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que fez todas as coisas. Eu sou aquele que Isaías falou. Eu sou aquele que Isaías me viu. Eu sou aquele que estou diante de ti. E agora eu dou uma missão para você. Fala para as 7 igrejas o que é que eu tenho visto, qual é a minha análise sobre elas e o que elas precisam melhorar. E o que é a igreja? A igreja é pessoas. A igreja somos nós. A igreja não é a placa que carregamos, a igreja não é a liturgia, não é os usos e costumes, mas a igreja são pessoas. E você vê Jesus falando de cada igreja. Mas a última que eu gostaria de chamar a atenção para nós dessa geração é a igreja de Laodiceia. É uma igreja diferenciada. Ah, igreja, deixa Deus te pegar nessa noite. Deixa Deus falar com você nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Entenda que o nosso Jesus não é um Jesus à toa, não é uma obra do acaso, não. Aquele todo-poderoso é aquele que se encontra aqui entre nós hoje. É aquele que nos prescruta, é aquele que nos vê, é aquele que conhece toda a escuridão da nossa mente, toda a escuridão do nosso coração. É aquele que tem muito a nos dizer. E você vê ele falando para a igreja de Sardes, para a igreja de Filadélfia. Ele tem muito a dizer, ele tem muito a corrigir. Mas quando ele chega para essa igreja de Laodiceia, eu observo que ele não faz nenhum elogio a essa igreja. É uma igreja que aparentemente tinha tudo. Era uma igreja, vamos usar o termo, uma igreja bem sucedida. E o que é uma igreja bem sucedida na linguagem do mundo que nós estamos vivendo hoje? É uma igreja como se fosse uma grande catedral. É uma igreja onde que tem as pessoas com os poderes maior aquisitivo dentro dela. É uma igreja onde que tem o som mais caro. É uma igreja onde que tem o púlpito mais bonito. É uma igreja onde que as pessoas se admiram, mesmo que não tenha culto. As pessoas vão lá tirar foto, vira um lugar de turismo, como se fosse uma grande igreja que há hoje no Brás. As pessoas estavam admiradas do que Laodiceia tinha, do como Laodiceia fazia as coisas. E Jesus chega assim ao anjo da igreja de Laodiceia, no verso 14 do capítulo 3, diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Jesus se revelando, dizendo que Ele é o soberano da criação de Deus.
Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você sabe o que é algo morno? É como a igreja está posicionada hoje. A igreja está faltando fervor, verdadeiros adoradores. E a adoração não é você estar apenas chorando, não é você estar chorando, não é você estar rindo, não é você. Não, adoração é aquilo que emana do seu coração. Porque muitas pessoas, às vezes eu vejo pregadores chorando, mas ele não está chorando porque da presença ou porque ele está fazendo aquilo com amor, mas é porque ele está se lembrando de algo, é porque ele está querendo algo, ele está querendo uma resposta de Deus, ele se emociona daquilo. Mas não é sobre estar sentindo a presença de Jesus no ambiente, não é sobre estar sendo testemunha do poder dele no ambiente. É pessoas dependentes, é pessoas que julgam quem está cantando ou julgam quem está pregando, mas não consegue entregar o seu coração para Jesus naquele momento de louvor. Pessoas que estão esperando de fora, pessoas que estão esperando de pessoas o que só Deus pode entregar. O reino não está nem ali nem aqui, o reino está dentro de vós. O que você precisa está aí dentro. E tem muitas pessoas que precisam liberar perdão para outras pessoas. Esse é o destravar da igreja no século e no tempo que nós estamos vivendo. E liberar perdão para as pessoas não é o mesmo que esquecer. Tem pessoas que colocaram outras pessoas em um lugar de esquecimento, achando que perdoou. Entenda, pregadores, cantores, só vai poder te desativar, só vai poder liberar um alarme, a qual isso vai gerar em você uma ideia, e você vai ter que tomar decisões. Hoje eu vim aqui para dizer que você precisa liberar perdão para algumas pessoas. Você tem que entender que você não vai mudar o pai que você teve no passado, mas você pode mudar o pai que você vai ser, ou o pai que você é hoje. Você não pode mudar a mãe que você teve ou a mãe que você tem, mas você pode ser uma mãe diferente. Você pode ser alguém, você pode ser uma esperança, você pode ser alguém lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Para de buscar a transformação de pessoas sem você ser transformado primeiro. Deixa Deus te moldar, deixa Deus transformar esse seu coração, deixa Deus ele mudar o seu ponto de vista, deixa Deus ele fazer do jeito e da maneira dele. Quando Jesus olha para a igreja de Laodiceia, que ele diz: você não é fria nem quente. A igreja de Laodiceia ficava na Turquia, em Lico, um lugar muito rico, um lugar muito próspero, porém um lugar muito frio. E ali existiam várias fontes medicinais. Na cidade de Herápolis tinha uma água quente que ele liberava ali, e as pessoas iam como se fosse a nossa cidade de Caldas Novas aqui, onde que as pessoas vão para poder passar nos banhos medicinais e ali elas serem renovadas, certo? Ou como a cidade de Olímpia, se eu não me engano, aqui em São Paulo, e a Caldas Novas do nosso Brasil. E tinha a cidade de Colossos, eram 3 cidades ali próximo: a cidade de Laodiceia, a cidade de Colossos e a cidade de Herápolis. E Herápolis ele liberava uma água quente, Colossos liberava uma água gelada, onde também tinha o seu poder de cura. Mas para Laodiceia não havia nenhuma fonte, e através de arqueodutos chegava uma água morna lá. Jesus ele está fazendo uma analogia geográfica, dizendo: ei, quem já bebeu água morna aqui é terrível, dá vontade de vomitar. Está dizendo que não há utilidade, está dizendo que precisa se passar por um processo. Talvez você é alguém que não quer ser alguém avivado pelo Espírito Santo. Talvez você é alguém que não quer se arrepender. Talvez você é alguém que um dia já foi alguém fervoroso, alguém quente, alguém que tinha prazer, alguém que tinha fogo nos olhos, alguém que tinha chama no coração.
E agora a Laodiceia, ela está causando náuseas no Filho de Deus. Ela está causando náuseas no Deus todo glorificado, no Jesus todo poderoso, ao ponto de vomitar, ao ponto de rejeitar, ao ponto de colocar de lado, dizendo: ei, precisa se melhorar, precisa se mudar, precisa se transformar algumas coisas. E ele diz assim no verso 15: conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente, e por esse motivo, porque és morno nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas, e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és pobre, miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Uma igreja que está falando de riqueza. Laodiceia era o banco central daquelas 3 cidades. Por isso que ele fala dessa riqueza, fala desse poder. Agora você vê uma igreja com bastante influência. Você vê uma igreja bastante requisitada. Hoje você vê algumas igrejas que conseguiu eleger um prefeito, um vereador, tem deputado federal e deputado estadual, e tem grande intimidade, amizade com os senadores, tem intimidade com o presidente, mas não há transformação em pessoas, não há poder na vida de pessoas, não há transformações genuínas na vida das pessoas, não há um grande poder sendo liberado da boca dessas pessoas. Quando nós olhamos para a Europa hoje, a terra do avivamento, a terra de Charles Finney, de John Wesley, a terra de John Whitfield, a terra de Leonardo Ravenhill, quando você vê a terra de John Knox, você olha hoje, as igrejas estão cada vez mais se fechando. As igrejas estão sendo fechadas e estão se tornando ali bares, estão se tornando baladas, museus. Foi a terra do avivamento. E o que estão fazendo? Estão dando um evangelho diluído hoje aqui no Brasil para nós. Um evangelho tão fraco, uma água tão fraca, porque se fosse um veneno não teria poder para matar ninguém. E o evangelho é um veneno, sim. É um veneno para matar o velho homem que está preso hoje em algumas pessoas. E as pessoas carregam esse velho homem para cima e para baixo. E nós precisamos esses dias trazer de volta. Nós precisamos esses dias recentralizar o evangelho. Hoje eu conversava com um jovem, ele disse assim: pastor, há uns anos atrás eu saí da igreja porque eu comecei a ter uma vida desregrada, aonde que eu não tinha uma vida certa diante de Deus, uma vida, ativei a minha vida sexual. E eu não conseguia mais ficar naquele ambiente, porque aquelas pregações ela me incomodavam e eu saía dali mal. Mas eu estou cansado, depois de alguns anos eu estou cansado. Eu saí daquela igreja e fui para outra, e nessa outra eu tenho paz de continuar como eu estou. Mas eu tomei uma decisão de voltar para Cristo, e a primeira coisa que Ele falou: volta para onde você conheceu a verdade. Você não sabe como meu coração se regozijou de alegria naquele momento. Volta para onde é falado da cruz. Volta para onde é falado onde é falado do verdadeiro amor. Foi essas palavras que ele usou para comigo. Disse: pastor, eu estou juntando força porque eu quero voltar, e quero voltar dando respostas verdadeiras para Deus. Esse jovem participou conosco dos grupos de teologia. Igreja, você tem que entender o que é que nós estamos carregando e sobre o que nós estamos falando. Só que só a teologia não é importante, só falar da cruz não é importante. Tem que haver poder aqui saindo dentro de nós. Assim como eu conversava com Deus hoje, eu falava sobre a Europa, porque Deus queimou no meu coração alguns anos atrás para eu orar pela Europa. E muitos de vocês sabem que se eu não tivesse vindo para cá, o meu campo missionário, hoje eu estaria pregando na Europa. Hoje eu estaria lá como missionário na Europa. Porém, Deus me designou para que minha vontade era ir para lá.
E eu falei que daqui eu enviaria alguém para poder ser missionário lá. Ou eu iria, mas não é apenas enviar, mas é que alguém faça essa ponte aérea cheio do fogo, cheio do Espírito Santo. Para que não seja a Europa de John Wesley, a Europa de Charles Finney, mas seja a Europa do que está sendo enviado hoje. Seja o Anthony, seja o Alexandro, seja o Daniel. Tem que ir com fogo, tem que ir com chama. Nós precisamos hoje reacender os corações que aqui estão. Primeiro nós precisamos, o que será da nossa geração? Talvez os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais talvez foram mais crentes que nós hoje, mas o que será da geração que vem? A cada 3 gerações há uma apostasia. As pessoas não conhecem Deus. O povo que saiu do Egito foi morto no deserto. O povo que saiu do deserto conheceu a terra prometida. E a geração seguinte, todas elas negaram Jesus, negaram Deus, negaram o poder dele. E entre eles sempre havia algum remanescente. E eu já pergunto, assim como Jesus examina cada igreja dessa, como Jesus glorificado examina cada igreja dessa, eu te pergunto nessa noite: Jesus tem te examinado? O que Ele tem encontrado em você? O que Ele tem contra ti? Ele fala para cada igreja: o que eu tenho contra ti é. O que eu tenho contra ti é. O que é hoje que te impede? E eu fiz essa pergunta para mim hoje à tarde: Jesus, o que o Senhor tem contra mim? O que eu impeço que o Senhor me avive? Que o Senhor reacenda essa chama em mim? Quais são as correntes que estão me prendendo? Quais são as cordas que eu estou deixando me amarrar? O que é que tem me segurado? O que é que tem me paralisado? Eu fiz questão de ler o livro lá de Isaías, verso 42, o verso 14, quando ele diz assim: durante muito tempo eu me calei, mas agora eu vou gritar como a parturiente. Que é a parturiente? É aquele que está dando a luz. O grito de uma mulher gerando a luz. Precisamos gritar por essas almas. Como John Knox gritou: me dá escócia, senão eu morro. Como alguém gritou na Bíblia: dai-me filhos, senão eu morro. Precisamos pedir almas para Deus. Mas como nós podemos pedir almas para poder prender elas em uma religião a qual nós não conhecemos o verdadeiro Deus dela, a qual nós não temos essa intimidade? Durante muito tempo eu falei que eu iria deixar conteúdos que eu aprendi ali naquele seminário para poder descer o nível, para poder caminhar junto com vocês. Mas durante muito tempo eu desci esse nível. E de uns dias para cá eu percebi que além de descer o nível, eu peguei na mão de algumas pessoas e comecei a caminhar para trás juntamente com elas. Então é um período de nós podermos reorganizar as coisas. Eu vou falar para vocês: domingo nós não vamos fazer o louvor, nem vou pregar aqui, vai ser Santa Ceia. E depois disso nós vamos reorganizar a nossa igreja. Nós vamos reorganizar a nossa casa. Nós vamos começar a igreja. Nós precisamos começar uma vida sincera de oração. Precisamos começar uma vida de busca intensa. Aonde que a geração nós estamos vivendo que o frio é suficiente para parar pessoas de vir congregar? Enquanto pessoas estavam indo para a arena, enquanto pessoas estavam ali no Coliseu sendo mortas por leões. Eu gosto de lembrar da história de Perpétua, uma mulher que tinha terminado de dar à luz. E ali estavam os soldados de Roma falando: olha, se você negar esse Jesus, nós devolveremos esse filho para você e você poderá viver em paz com ele. E ela dizia: eu não posso viver em paz sem Jesus. E ela pega o filho dela, entrega na mão dos pais dela, e ela é morta ali perante todas aquelas pessoas. Nós olhamos para os jovens como os morávios, os jovens moravianos que entregam a sua vida, deixam suas esposas, deixam os seus filhos,
compra um caixão, se vendendo como escravo, com o dinheiro de ser escravo, ele compra caixões para ele, coloca as suas roupas dentro do caixão e vai morrer em uma ilha para poder pregar o evangelho para aquelas pessoas, que a única oportunidade de pregar o evangelho lá era sendo um escravo. Aí nós olhamos assim: pastor, eu vou parar de ir na igreja porque eu não estou gostando do jeito que algumas pessoas estão me olhando. Pastor, eu vou parar de ir na igreja porque tem algumas coisas que eu acho que não está legal lá. Que cristianismo é esse? O que foi que fizeram conosco? O que foi que entregaram para nós? Que evangelho ralo é esse? Onde que nós escutamos hoje aqui e amanhã nós vamos trabalhar como se nós não tivéssemos ouvido nada. Eu não posso vir aqui no púlpito preparar pregações para impressionar vocês durante 30, 40 minutos e depois vocês voltarem e regressar para a sua casa como se você nunca tivesse ouvido aquilo. O evangelho, ele tem que gerar vida em nós, e vida abundante com Jesus. A gente olha para a igreja de Laodiceia, a igreja rica, aonde que o evangelho da prosperidade não teria nenhum valor lá, porque as pessoas já estão ricas, as pessoas já estão bem, a igreja está cheia, é um costume legal. E hoje, quando nós olhamos para a Ásia, essas 7 igrejas não há mais nenhuma delas, porque elas não ouviram a carta que Jesus mandou João enviar para elas. Você tem ouvido o que Jesus tem falado para você? Quando você olha para a igreja de Pérgamo, você vê um problema de imoralidade lá. Quando você olha para a igreja de Tiatira, você vê problema moral. Mas aqui na igreja de Laodiceia, Jesus, ele em nenhum momento ele repreende sobre isso. Mas ele repreende sobre o orgulho, ele repreende sobre a falta sobre a falta de fervor. Para Laodiceia é mostrado algo como a igreja do ouro. É falado sobre as peles, sobre o couro, porque ali é a fábrica textil daquela região. E vamos aqui para nós terminarmos hoje aqui. Quem está entendendo essa mensagem? Verso 17 diz, do capítulo 3: E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire-te de mim ouro fino no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possa cobrir tuas vergonhas e nudez. Compra o melhor colírio, para que, ao ungir os teus olhos, possa enxergar claramente. Então aqui Jesus está falando da riqueza por Laodiceia ser o banco central daquela região, o banco central da Ásia. Ele está falando sobre comprar roupa, porque era a maior, ela exportava a maior quantidade de roupa da Ásia. Está falando sobre colírio, porque era o maior centro oftalmológico daquela região. Eles estão dizendo: olha, vocês têm tudo isso como se vocês tivessem uma dependência de mim. Eu vejo hoje pessoas buscando dependência, buscando independência de Deus. Hoje eu vejo pessoas procurando uma estrutura financeira como se isso trouxesse dependência para ela. Para o pobre, você olha para ele e tudo que ele faz é gastar os dias dele buscando a riqueza. E para o rico, você olha ele hoje tentando fazer de tudo e pensando como é que ele vai manter aquela riqueza. Pessoas perdidas em uma sociedade que diz que ele tem que ter muito. Pessoas perdidas porque diz que se ele tiver muito, ele vai ser respeitado por aquilo que ele conquistou. Uma sociedade que não sabe, que não tem um prazer de viver, que não tem um prazer de desfrutar daquilo que ele já conquistou hoje.
O homem ele não foi feito para apenas estudar, porque um dia ele vai morrer. E os diplomas terão o nome dele, mas não terá mais a pessoa dele do lado. O homem, ele não nasceu apenas para poder ser rico, porque toda a riqueza que ele conquistar no mundo, um dia ele vai morrer e deixará os herdeiros ali brigando por aquilo que ele deixou, e pessoas que nem irá cuidar, pessoas que irá se perder com aquela riqueza. O homem ele não nasceu só para ter prazeres, porque vai chegar um dia na idade dele que ele vai perder o prazer, a dopamina não vai vir mais sobre o cérebro dele. Ele vai perder a libido, ele vai perder aquilo que ele poderia sentir prazer, vai ser apenas canseira, vai ser apenas dores em seu corpo. Então o homem ele foi criado, ele foi feito para quê? Para adorar o Senhor. Porque a Bíblia diz que mesmo que chegue na velhice, ele será cheio de seiva e verdor para proclamar que o Senhor é Deus. Caleb com 82 anos querendo conquistar terras ainda, porque ele estava cheio de Deus. Ei geração, precisamos de Jesus, de um Jesus sério. Sabe qual é o problema da igreja hoje? Porque ela acha que ela está vindo à igreja, ela está cheia de Jesus. Sabe qual é o problema da igreja hoje? Porque ela está lendo a Bíblia, ela acha que ela está cheia de Jesus. Porque ela está orando, ela acha que ela está cheia de Jesus. Mas ela ainda não se encontrou com ela mesma. Ela ainda não conseguiu perdoar pessoas. Há um tempo atrás, uma mulher, ela estava em uma igreja com seus 2 olhos completamente esbranquiçados. Ela era cega e começou um louvor bem forte na igreja. E na medida daquele louvor foi entrando no ouvido daquela mulher, ela deixou ser tocada por aquele ambiente. Ela começou a gritar: eu consigo enxergar. E uma pessoa que estava no lado dela, naquele momento, quando olhou para ela, viu que os olhos dela não estavam mais esbranquiçados. E aquela mulher, em vez de ficar alegre com a irmã do lado dela que voltou a enxergar, ela começou a reclamar, ela começou a dizer: Deus, por que o Senhor faz isso? O Senhor está mostrando que está aqui, mas o Senhor não quer falar comigo, o Senhor não quer liberar o seu poder para mim também, o Senhor não deixa eu viver isso. Ela olhava para um lado e está alguém pulando, está alguém caindo, está alguém falando em línguas, está alguém chorando, alguém correndo, e ela está ali fria, está talada, se conseguir entender. Jesus falou com ela a primeira vez: é preciso liberar perdão. Mas eu já perdoei. É preciso liberar perdão. Naquele momento, quando ela lembrou de algumas pessoas, ela sentiu aquela mesma ira da primeira vez que aquela pessoa machucou, da primeira vez que aquela pessoa ofendeu. E ela começou com muita dor naquele momento liberar aquele devido perdão. E ali Jesus começou a se encontrar com ela. Jesus começou a liberar uma porção do poder dele no coração daquela mulher. E hoje essa mulher é uma das maiores escritoras sobre libertação no Brasil. Jesus ele quer fazer tanto através de você. Jesus ele quer fazer tanto através de nós. Jesus ele quer fazer tanto com nós. Ei, vamos desistir dessa religiosidade. Vamos buscar esse Jesus de verdade. Vamos buscar esse Jesus de verdade. Vamos buscar esse Jesus genuíno, como se fosse a última coisa que nós pudéssemos fazer. E na verdade é a última coisa que nós podemos fazer. Os dias maus estão vindo. E se esse evangelho frio estiver, as pessoas não irão suportar. Você vê que a igreja, ela não está passando, a igreja de Laodiceia, ela não está passando perseguição. Ela não está tendo problema político, ela não está tendo problema, não está tendo crises. Ela, ao contrário, ela está vivendo o melhor da vida dela. Mas Jesus não faz parte daquela igreja. No verso 18 diz: portanto ofereço-te. Jesus ele oferece um conselho. Na carta ele diz assim: olha, ofereço-te o conselho, adquire-te de mim ouro refinado no fogo. Ele está dizendo: para de buscar coisas em pessoas, em lugares, e começa a me buscar de verdade. O conselho de Jesus é isso: busque o fogo em mim. Busque o fogo em mim. É em Jesus. Só assim o apóstolo João conseguia suportar
aquela perseguição. Só assim ele conseguia suportar aquela dor. Jesus quer liberar uma porção de ousadia e de poder genuíno, de verdade. No verso 20 ele está dizendo qual é a posição dele referente àquela igreja. Ele diz assim: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Não está falando apenas de Jesus usar você, não. Está falando apenas de você servir a Jesus, mas está falando de Jesus servir você também. Está falando de um relacionamento de verdade, um relacionamento genuíno, onde o coração transborda. O coração transborda de amor, transborda de alegria, transborda de satisfação, e nada nem ninguém consegue arrancar de você essa felicidade genuína vinda de Deus. Nem desejos, nem anseios. Hoje o importante não é o que Jesus pensa, é o que o povo aceita. Se o povo aceitou, se o povo diz que não está errado, pode fazer. E as igrejas estão perdidas com isso, trazendo o mundo para dentro da igreja. É o mundanismo, é o mundo no centro. Porque o importante é a igreja estar cheia. O importante não é a transformação. O importante é se a igreja está cheia. O importante não é o que está acontecendo, é quem está contribuindo, por quem está fazendo. Ei, igreja, desperta, você é a igreja. Você é a igreja. Verso 21 diz assim: eu, ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Sabe o que Jesus está dizendo? Assim como na intimidade de se assentar com você na mesa, você vai ter a publicidade de estar comigo também no reino. Aquele que tem intimidade comigo, aquele que vencer até o quê? Até o quê? Até o fim. Não é vencer durante o tempo, não é dizer eu fiz isso, eu fui aquilo, mas é você vencer até o fim. Vencer até o fim. Vencer até o fim. Vencer até o fim. Até o fim. Terminar ali. Aquele que vencer como eu venci. Aquele que ele venceu o que? Ele venceu a morte. O apóstolo Paulo, ele diz: o último inimigo a ser vencido é a morte. Porque aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. É os maus dias vir e você continuar reto em Jesus. Pastores não podem te parar, homens não podem te parar, feiticeiros não podem te parar, dinheiro não pode te parar, a falta do dinheiro não pode te parar, pessoas não podem te parar. É esse Jesus genuíno encontrando com nós novamente. É nós desaprendemos aquilo que nós achamos que sabemos, para que Jesus ele venha ao nosso encontro. É a metodologia, porque o pastor tal me ensinou em tal época e eu fiz isso. Para! A nossa geração não passou pelo avivamento. A nossa geração não sabe o que é o avivamento. O último avivamento foi no século passado. E o que nós estamos fazendo? Como nós estamos fazendo? Mas a igreja tal deu certo. Deu certo, mas não avivou. Deu certo para a sociedade. Deu certo para um certo grupo de pessoas. Porque a igreja que dá certo, ela não vai parar nela. Ela vai conseguir incendiar o mundo com aquilo que Deus vai começar através dela. Há 2000 anos depois, nós estamos falando de uma igreja que iniciou com Jesus. A igreja que Pedro era pastor. Sim, Pedro, aquele que negou Jesus. Sim, Pedro, aquele que desistiu. Sim, Pedro, aquele que se sentiu fraco. Sim, Pedro, aquele que Satanás pegou ele. E agora nós olhamos para a igreja que se sente reta. A igreja que parecia que não faltava nada, mas faltava tudo. Faltava o fervor, faltava o fogo do Espírito. Faltava o fogo do Espírito.
Talvez você ache que você está completo, mas você é vazio. Ser reto sem um fogo do Espírito é como ser um cano de espingarda. É reto, mas é oco, é vazio por dentro. E nós precisamos estar disponíveis para Deus. Eu vejo pessoas como um canudo entupido, cheio de maldições dentro dela, sem conseguir liberar isso para fora. Pessoas que, em vez de se sentir culpada para poder se arrepender, se sente vítima ao ponto de ter um culpado. Entenda, se você for vítima, sempre vai ter que ter um culpado. Toda vítima perante um tribunal, ele não é réu. Mas se você entender nesse momento que você é o culpado, você vai ser julgado pelo próprio Jesus, e ele vai te julgar como um advogado, sim. Você não vai precisar passar por aquele grande tribunal. O grande tribunal, Deus vai ser o juiz, Jesus o advogado, o Espírito Santo a testemunha e Satanás o acusador. Hoje você pode fazer isso. Talvez você ache que você já... Não, eu não estou falando de algo vazio para você sentir uma emoção do momento que nós estamos. Não, quando eu falo se arrepende, de você pensar, eu me arrependo porque quer sentir o calor do ambiente naquele momento. Estou falando de você querer algo para a eternidade, para você tocar a eternidade, para você ser tocado pela eternidade. Eu quero orar com você.